Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois de ler o texto que eu escrevi respondendo a uma pessoa que perguntou se Davi e Jonatas eram homossexuais, se o amor de que fala que existia entre eles na Bíblia seria um amor homossexual. Você escreveu, depois de ler aquele texto, o seguinte, você perguntou o seguinte: e os beijos de Davi em Jonatas relatados na Bíblia? Você não disse nada a respeito. Ou será que esses beijos eram também fictícios? Não, os beijos não eram fictícios, mas bem reais. Porém, a interpretação desses beijos é que pode ser equivocada, tanto por homossexuais como por homofóbicos. Isso porque toda mente discriminatória irá sempre discriminar baseada na sua própria interpretação equivocada da realidade. Isso é conhecido como a lei do instrumento, ou martelo de Maslow. Em um artigo de 1966, na The Psychology of Science, Abraham Maslow escreveu: se a única ferramenta que você tem é um martelo, você será tentado a tratar tudo como se fosse prego. É por isso que um homofóbico, quando vê na rua dois rapazes de mãos dadas, logo fica irado e grunhe a sentença: são gays. Do mesmo modo, um homossexual que veja a mesma cena pode se alegrar e comentar com um sorriso no rosto: são gays. O problema é que se a cena ocorrer nas ruas de uma cidade do Oriente Médio, a probabilidade de ambos, tanto o homofóbico quanto o homossexual, estarem errados na sua avaliação, a probabilidade é de 100%. Porque lá amigos, sejam homens ou mulheres, andam de mãos dadas nas ruas. Você vai passear pelas ruas do Cairo, no Egito, você vai encontrar homens barbados caminhando pelas calçadas de mão dada. Vai falar para eles se não é, né? Outro dia eu vi uma notícia de um pai que foi espancado por um homofóbico depois de abraçar o seu filho adulto numa festa agropecuária. O sujeito homofóbico, cuja mente doentia, nem sequer pensou na possibilidade de ser um abraço entre pai e filho. Ele logo interpretou aquilo pelas lentes burras da sua discriminação e deu o veredito: só podem ser gays. O pai foi espancado e perdeu um pedaço da orelha por aquele maluco. Sabe qual a diferença entre aquele homofóbico e você, que escreveu para mim? Ao querer interpretar o relacionamento entre Davi e Jonatas com base nos beijos que eles trocaram, você usou das mesmas lentes discriminatórias daquele homofóbico. E você declarou: Davi e Jonatas eram gays. Discriminação é discriminação. Não importa de que lado ela venha. É por isso que eu temo que as leis que estão sendo criadas para proteger homossexuais da discriminação, e especialmente da violência, criarão também uma nova onda de caça às bruxas, na qual os partidários desse estilo de vida passarão a enxergar qualquer opinião contrária como homofóbica e passível de castigo legal. Então, antes que você me processe, eu quero deixar claro que eu adoto a mesma visão que o Senhor Jesus adotava quando andou aqui, sempre cercado pelos discriminados pela sociedade. Ele sempre deixou claro que amava o pecador e odiava o pecado. Por isso eu amo o homossexual, porém eu rejeito o homossexualismo, do mesmo modo como eu amo o fumante e detesto o fumo. Ou eu amo o funkeiro e tapo os ouvidos para a música dele, o funk. Opinião eu posso ter, ou será que você também é dos que acham que não? Mas jamais eu devo usar de violência ou de discriminação para com as pessoas que não pensam como eu, ou que têm um estilo de vida que a Bíblia condene. Será que eu fui claro para você? Vamos ao versículo que você mencionou, de 1 Samuel 20:41. Depois que o menino se foi, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, com o rosto no chão. Então despediram-se beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Se você conhecesse a Bíblia e os usos e costumes do Oriente Médio e de outros países, saberia que o beijo sempre foi uma prova de amor e afeto, independente do sexo das pessoas envolvidas no beijo. É preciso ter uma mente distorcida para enxergar qualquer coisa no beijo entre Davi e Jonatas que não fosse apenas amizade e afeição.
Alguém com tal distorção da realidade, seja qual for a sua orientação sexual, corre o risco de achar que os beijos entre pais e filhos na Bíblia representem incesto, ou que os praticados entre homens na Bíblia sejam homossexualismo, e os beijos praticados entre mulheres seja lesbianismo. E então que a ordem dada várias vezes no Novo Testamento para que os cristãos se beijassem sempre que fizessem uma saudação, significaria que o homossexualismo estaria sendo aconselhado pelos apóstolos. Será que você não percebeu que essa sua propensão a enxergar além do que está no texto bíblico é a mesma propensão daqueles homofóbicos que agrediram um pai que abraçou seu filho adulto em público por achar que eles eram homossexuais? Homofóbicos também veem homossexualidade em tudo, o que não é muito diferente da sua maneira de enxergar o texto bíblico. Veja como é abundante a prática do beijo nas Escrituras. Gênesis 33, 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram. Gênesis 45, 15. E José beijou a todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Gênesis 51. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Êxodo 4, 27. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Êxodo 18, 7. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Ruth 1,14. Então levantaram a voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra. 1 Samuel 10:1. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. 2 Samuel 19:39. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e tendo passado também o rei, beijou o rei a Barzilai. Lucas 7,45. Não me deste beijo, ósculo, ou beijo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar meus pés. Romanos 16,16. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, ou ósculo santo. E também 1 Coríntios 16, 20, 2 Coríntios 13, 12, 1 Tessalonicenses 5, 26, 1 Pedro 5, 14. Percebe que se você continuar olhando o mundo com essas lentes discriminatórias, você vai achar que todo mundo é homossexual. Da mesma forma que os homofóbicos acham que todo mundo que tem algum carinho, algum amor, alguma afeição por pessoas do mesmo sexo, são homossexuais e merecem ser espancados em público.